vezes, como ele vive, né? O sepulcro está vazio. Glória a Deus por isso, né? É bênção. Realmente é isso que nós devemos celebrar, é isso que nós devemos ter em mente quando nós falamos de Páscoa. Só que a Páscoa, ela é apenas um marco num grande plano, num grande propósito de Deus. Um plano que começou muito antes, e não dizer na eternidade, né, mas aqui vamos colocar na nossa linha temporal aqui, começou já no Jardim do Éden, né, quando Deus declara que nasceria um, esmagaria a cabeça da serpente. E passa por toda a história de Israel, pelos profetas, passa pelo chamado período do silêncio de Deus, até que chegamos ao nascimento de Jesus e, por fim, a cruz. A história continua, mas vamos nos reter aqui. Só que eu queria fazer com a igreja hoje uma reflexão, não sobre a ressurreição em si, esse grande fato que marca o cristianismo, que deve estar sempre presente nos nossos corações, mas para uma pergunta: o que se passava no coração e na mente de Jesus próximo da cruz? É comum a gente pensar, né, sobre o momento que ele foi preso no jardim, é comum a gente pensar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, é comum falarmos sobre a crucificação, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Só que eu me parei me perguntando, né, o que será que Jesus pensou? O que estava no coração de Jesus quando ele estava ali próximo da cruz? Para falar sobre isso, eu escolhi o texto de João 17. Como é um texto muito extenso, eu vou ler ele por partes, conforme nós vamos evoluindo no nosso estudo de hoje. Amém? Queria começar a partir do verso 1 e do verso 3. Diz assim: Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Bom, lição básica, né? Depois, né? Quer dizer que tinha alguma coisa antes, né, disso aí que aconteceu aqui. Nos capítulos anteriores, a gente se depara com Jesus tendo um momento com seus discípulos. E vamos dizer que não era uma das conversas mais agradáveis que se podia ter. Jesus estava falando para eles que eles seriam perseguidos. Jesus falava para eles que eles teriam aflições, que chegaria o tempo em que, se alguém os matasse, acharia estar fazendo um favor a Deus. Falou que eles seriam perseguidos. Falou também que os próprios discípulos abandonariam Jesus. Mas ele também falou que, apesar do abandono, ele não estaria só, porque o Pai estaria com ele. Ele também falou que esse momento de tristeza que os discípulos experimentariam teria um fim. E eles se alegrariam novamente. E essa alegria ninguém poderia tirar. E em determinado momento, os discípulos dizem assim:
Agora sabemos que tu vieste de Deus. Jesus responde, só agora? E é depois desse diálogo que Jesus inicia uma das orações mais icônicas, mais complexas, vamos dizer assim, mais profundas do seu ministério. Que é quando ele ora em favor dos discípulos. Momentos antes de deixá-los sozinhos. E ele olha para o céu e ele fala, Pai, chegou a hora. Esse chegou a hora indica para a gente uma grande lição. Porque mostra que em momento algum, Jesus foi refém do acaso, foi refém de circunstâncias, foi refém de alguém que tivesse algum poder, mas pelo contrário, Jesus ele tinha o controle. Ele sabia que a hora havia chegado. E que hora era essa a que ele estava se referindo? A hora que ele seria glorificado. E o interessante é que quando a gente ouve a palavra, vou ser glorificado, a gente pensa assim, nossa, que bom, né? Que legal, agora eu vou ser glorificado, agora... Só que essa glória que Jesus estava se referindo era a glória da cruz. Então Jesus basicamente está dizendo assim, olha, chegou a hora, me glorifica. Jesus estava dizendo o seguinte, chegou a hora, eu vou sofrer, eu vou entregar a minha vida. Eu vou para um dos instrumentos de tortura e morte mais cruéis já inventados pela humanidade. Um instrumento de vergonha, um instrumento de dor, de escárnio. E é esse momento que Jesus chama de glorifica. É esse momento que ele fala que é chegada a hora dele ser glorificado pelo Pai. Jesus ele tinha no seu coração, na sua mente, nos últimos momentos de vida dele, assim como toda a sua vida, ele tinha bem claro o seu propósito. Ele tinha bem clara na sua mente a ideia de que ele veio buscar o que estava perdido. Veio buscar a mim, veio buscar a você. E foi sabendo de toda a dor que ele enfrentaria que ele chama esse momento de glorificação. Ele encara esse momento como um momento em que ele seria glorificado pelo Pai. Efésios capítulo 3, versos 17 e 19 diz o seguinte: para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A cruz, ela foi um instrumento para revelar todo o amor de Deus. E por isso, ela deixou de ser um instrumento de maldição para ser um instrumento de bênção, um instrumento de glorificação, um instrumento de amor. Jesus Cristo foi glorificado na cruz. E, embora o conceito de glória que nós tenhamos seja um pouquinho diferente, foi esse tipo de glória que ele estava olhando em seus últimos momentos. E ele não só olhava para esse evento que estava se aproximando, como ele buscava esse evento.
Porque era esse todo o propósito da sua obediência. Ir até a cruz era a demonstração cabal do amor de Deus, do propósito de Jesus Cristo para a humanidade, para o perdido. Jesus Cristo na cruz foi a luz que brilhou na escuridão. Hebreus capítulo 5, verso 8 e 9. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, a obediência de Cristo em ir até a cruz foi o meio que a glorificação de Jesus glorificou ao Pai. E percebam, em momento nenhum você vê pensamentos diferentes entre o Pai e o Filho. Você vê uma sinergia. O Filho sendo glorificado e o Filho sendo glorificado e glorificando ao Deus Pai. Jesus Cristo, apesar de saber que logo seria abandonado, quando ele diz a seus discípulos no capítulo anterior de que ele não estaria só porque o Pai estaria com ele, é porque ele tinha relacionamento. Ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha unidade com Deus. E isso é construído todas as quintas-feiras, às 20 horas, aqui na igreja. Através da oração. Isso é construído pela prática diária da palavra de Deus. Isso é construído através de relacionamento que é cultivado no dia a dia, em obediência, cumprindo e vivendo a palavra de Deus. E Jesus se enquadrou nisso durante toda a sua vida ministerial, se relacionando com o Pai. Então ele tinha plena certeza do seu propósito, ele tinha plena certeza do fim que ele deveria cumprir. Ele tinha certeza do que deveria fazer. E ele vem até a cruz, ele vai até a cruz, porque era necessário que ele recebesse de vez a autoridade necessária para trazer a vida eterna para mim e para você. Esse era o grande propósito ali que ele começa a desvendar para nós nessa oração. Ele foi até a cruz para glorificar ao Pai, para ser glorificado e também para cumprir o seu papel e receber autoridade para dar a vida eterna. E o que é a vida eterna? Uma maneira simplista a gente vai falar, é nunca morrer. Mas não é essa a definição. A vida eterna é conhecer a Deus. A vida eterna é conhecer a Deus. E esse Deus, ele foi revelado para nós em sua totalidade na cruz. Lá na cruz, Jesus revela o amor de Deus. Ele revela o caráter de Deus. Ele revela a essência de um Deus que nos ama. Ele mostra ao mundo o verdadeiro Deus. Jesus, ele tinha em mente um propósito.
e seu propósito era a cruz. Essa cruz glorificou o Pai. E o próprio Jesus revelou o Pai para mim e para você. Então, de uma maneira objetiva, resumindo tudo, Jesus estava falando sobre isso quando ele está indo para a cruz. Sobre a glorificação do Pai e a revelação de um Deus poderoso. A revelação de um Deus verdadeiro, a revelação de um Deus vivo. Amém, igreja? Versos 4 a 8. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim. E eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste. E eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Notem, toda essa oração, ela vai girar em torno de um grande tema. E esse tema é o Filho no Deus Pai, o Deus Pai no Deus Filho, e eles em nós. O tema é a unidade. O tema somos eu e você, unidos a Deus. E Jesus, ele ainda não tinha ido para a cruz aqui, mas ele tinha plena certeza para onde iria e o que iria fazer. De forma que ele fala, eu te glorifiquei na terra completando a obra que me deste para fazer. Quando a gente fala completando, a gente diz que, ok, está perfeito, está cheio. Não há mais necessidade de nenhum adendo, de nenhum esforço adicional. Não há mais trabalho a ser feito, está completo. Isso reflete em mim e você da seguinte maneira: só precisamos estar em Jesus. Só precisamos crer em Jesus. Só precisamos recebê-lo em nosso coração e conhecer a Ele. E as nossas vidas estão em suas mãos. E é interessante que ele diz aqui que ele completou a obra, né? Ele glorificou a Deus Pai, completando essa obra. E na cruz, lá na cruz, no seu último suspiro, ele diz a palavra tetelestai. João 19,30 diz o seguinte: tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Esse consumado é a palavra tetelestai. E a palavra tetelestai, né, ela é muito mais profunda do que simplesmente consumado. Ela tinha, assim, ela era usada no cotidiano da época de três formas básicas. A primeira, quando uma criança recebia uma ordem do pai, por exemplo, hoje, ó, fulano, vai lavar a louça. Aí a criança vai lá, lava a louça, ela se voltava para o pai e chegava assim, até tetelestai. Acabei. A segunda forma era quando alguém fazia alguma espécie de negociação
por exemplo, na compra de uma casa, na compra de um bem, e eles emitiam um documento, esse documento ele era carimbado com a palavra tetelestai quando o negócio estava concluído. E a terceira forma que essa palavra também era comumente utilizada era quando uma dívida era paga. Quando uma obrigação, uma multa era aplicada e a pessoa pagava essa multa ou essa pendência que ela tinha, ela também usava a palavra tetelestai para dizer que estava quites. Em outras palavras, Jesus exclamou tetelestai sobre nossas vidas. Jesus pagou a nossa dívida. Jesus nos comprou para si. Jesus concluiu toda a obra que precisava ser feita. Então, a Páscoa também precisa nos ensinar sobre a segurança que nós temos no nome de Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o Deus que veio, o Deus que habitou entre nós, o Deus que se deu numa cruz por amor a nós, para que pudéssemos conhecer o Pai, para novamente estarmos juntos com o Pai. Então, Jesus ele traz isso também à lembrança de seus discípulos, que apesar de todo o cenário que eles tinham pela frente, as perseguições, mortes cruéis, as injustiças que eles sofreriam, apesar de tudo, eles deveriam se lembrar de tetelestai, porque eles estavam seguros no Pai, estavam seguros na mão de Jesus. Então, quando nós chegamos novamente nessa época do ano para nos lembrar da Páscoa, podemos também louvar a Deus pela segurança que nós temos no nome de Jesus. Podemos louvar a Deus pela grandeza desse nome, que nos sustenta, que nos guarda e que nos chama para perto de si. E Jesus não para por aí. Ele clama também, ainda na sua oração, ele fala que o Pai o glorifique com a glória que ele tinha junto de Deus antes da criação do mundo. Isso porque Jesus queria que os seus discípulos tivessem um lugar para onde olhar. Isso ele fez para que Paulo e Silas, na prisão, pudessem cantar louvores. Isso ele fez para que eu e você possamos ter a firme certeza da eternidade, a firme certeza da salvação. Isso ele fez para que nós, nas horas de dúvida, de dor, pudéssemos olhar para uma certeza. Jesus Cristo vivo e ressurreto, glorificado e assentado ao lado do Pai, nos aguardando. A Páscoa é o melhor feriado cristão. Aleluia. E nós, através dessa obra de Cristo, nós recebemos a revelação do nome de Deus. Ou seja, nós recebemos o conhecimento do caráter de Deus. Né? Nós olhamos para Jesus e nele nós vimos o Pai. Nós conhecemos o amor, nós conhecemos o poder salvífico de Deus.
Agora, Jesus fala uma coisa interessante sobre os seus discípulos. Ele diz que eles haviam guardado a palavra de Deus. Fazendo aqui um julgamento bem humano, acho que os discípulos estavam bem longe de ser considerados alguém que guardavam a palavra de Deus naquele momento. Cheios de falhas, cheios de imperfeições, inseguranças, com atitudes muitas vezes impulsivas e carnais. Em outras palavras, eles basicamente estavam como nós, humanos imperfeitos, humanos cheios de pecados, pecadores, lutando contra o pecado. Mas Jesus afirma, olha, eles guardaram a tua palavra. Sabe por quê? Porque lá na cruz, quando Jesus revelou o Pai, e nós recebemos essa revelação do Pai, o próprio Deus Pai passou a olhar para nós sobre a ótica da cruz. O próprio Deus Pai olhou para mim e para você e enxergou alguém justificado. Enxergou alguém redimido, alguém perdoado, alguém que é digno de ser chamado filho. Tudo isso na cruz. Tudo isso na obra da cruz. Lá na cruz, Jesus olha para nós e nos enxerga como aquilo que Ele nos chamou para ser. Nos vê pela ótica da cruz, pecadores lutando contra o pecado, lavados e remidos pelo seu sangue. Então, a caminho da cruz, os pensamentos de Jesus contemplavam a mim e a você, redimidos. Contemplavam a mim e a você, novamente ligados ao Pai. Desfrutando comunhão com o Pai, desfrutando intimidade, acesso livre, como aqueles que podem chamar de papai. E a gente não pode deixar isso se perder no meio das nossas rotinas. A gente não pode deixar essa certeza, essa alegria, essa redenção passar desapercebida. Tampouco se lembrar dela somente na Páscoa. Isso precisa ser vivo nos nossos corações, isso precisa arder constantemente. Isso precisa ser uma certeza, isso precisa ser nossa resposta para toda e qualquer acusação. Quando Cristo revela para nós o caráter de Deus, nós, assim como os discípulos, nós enxergamos nele o próprio Deus. Nós conhecemos o único Deus verdadeiro. Versículos 9 a 13. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi, e os guardei pelo nome que me deste.
Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. De repente, Jesus faz meio que uma mudança na essência da sua oração e declara que não está rogando mais pelo mundo, mas ele está rogando sim pelos seus discípulos. E ele não faz isso porque ele, naquele momento, ele não se importava com o perdido ou com aqueles que não haviam crido nele. Pelo contrário. Ele faz isso porque ele estava vendo ali os seus discípulos sozinhos. Os seus discípulos que estariam ali no mundo sem ele. Porque enquanto ele estava no mundo, ele mesmo declara que protegia os discípulos e os guardava pelo nome que recebeu do próprio Pai. E ele faz essa oração porque ele sabia que seus discípulos ficariam só. E muito mais do que isso, eles sabiam que agora era a hora desses discípulos irem para a cruz. Surpresa. Hoje, eu e você somos aqueles que receberam de Deus uma missão. E essa missão é carregar a nossa cruz. Essa missão é ir em direção à cruz de Cristo. Para quê? Para revelar o próprio Jesus para o perdido. Para revelar o próprio Deus Pai para o perdido. E como é que a gente faz isso? Através da nossa vida. A gente faz isso obedecendo e vivendo a palavra de Deus. A gente faz isso tendo intimidade com Deus. A gente faz isso com vida de oração. A gente faz isso amando uns aos outros, sendo um, assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um. Que nós sejamos um com Deus Pai, que nós sejamos um com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, e que nós sejamos um uns com os outros. Jesus, ele sabe que agora ele tinha recebido tudo que ele tinha recebido de Deus Pai. Ele tinha também compartilhado com o próprio Deus Pai. Tudo que eu tenho é teu e tudo que tens é meu. Isso fala que a propriedade que ele está citando aqui é a minha e a tua vida. Então, ele novamente reforça a segurança que nós temos. A certeza que nós temos, que não importa o que, podemos ir para a cruz, porque estamos nele. E mesmo sem nada terem feito ainda, ele declara que os discípulos têm glorificado o nome dele. A nossa vida tem que glorificar o nome de Jesus. Novamente, nós glorificamos a Cristo, indo em direção à cruz. Carregando a nossa cruz, deixando morrer lá na cruz o nosso velho eu, o nosso orgulho, o nosso ego, o nosso desejo egoísta, a nossa justiça, os nossos caprichos.
Ninguém se perdeu enquanto Jesus estava aqui guardando os seus. Exceto aquele que se quis perder, né? Que ele chama filho da perdição, Judas. Mas ele guardou a todos. Nós podemos ir para a cruz. A segurança e a certeza na cruz. Nós pertencemos ao Pai, nós pertencemos ao Filho. Jesus, ele declara que ele está indo para o Pai. E está dizendo todas essas coisas. Ou seja, ele está anunciando toda essa obra. Enquanto ele ainda está no mundo, para que os discípulos tenham a plenitude da sua alegria. E eu queria ler com vocês Romanos 8, 38 ao 39, que diz assim que, só voltando aqui um versículo, pois eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa segurança. Então, Jesus ele declara, né, que ele não deixou ninguém se perder. Ele não deixou nada acontecer com aqueles que estavam em suas mãos. Porque quando nós renunciamos o nosso eu, o nosso ego, o nosso direito, nós deixamos morrer nossa velha natureza na cruz e glorificamos a Deus dessa forma. Tá? Nós precisamos viver dessa forma. Nós precisamos deixar morrer. Nós precisamos ir para a cruz. Jesus ele cumpre toda essa obra e ele fala sobre todas essas coisas para que nós desfrutássemos a plenitude da sua alegria. E quando ele fala a plenitude da sua alegria, nós estamos dizendo o seguinte: a alegria de Cristo, ele passa pelo fruto do Espírito. Ela passa em você enxergar a obra de Deus em todas as coisas. Ela passa por um relacionamento profundo com Deus. Mas essa alegria também passa pela cruz. Jesus ele vai para a cruz porque ele sabia de uma alegria que estava proposta para ele. Uma alegria que está escrita lá em Hebreus capítulo 12, verso 2. Que diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A alegria que estava proposta para Jesus era eu e você redimidos. Qual a alegria que nós estamos buscando? A alegria que Deus, Filho, ora por nós, os discípulos que estamos aqui, é que nós temos a plenitude dessa alegria, ou seja, um coração que anseia por almas. Um coração que é sedento por ver a obra de Deus sendo cumprida, a salvação, na vida de milhares e milhares. E qual a alegria que nós temos buscado? Será a alegria de um carro novo? A alegria de uma conquista profissional? A alegria de um reconhecimento?
a alegria de um conforto. A Páscoa ela é sobre propósito. Qual é o teu propósito? Qual é o meu propósito? Qual tem sido a nossa missão de vida? Temos uma missão? Efetivamente nós vivemos como aqueles que têm um objetivo? Ou nós passamos uma vida desapercebidos? Uma vida que não para pensar no plano de Deus para mim e para você. Uma vida que não pensa, não se preocupa em como pode ser usado no reino de Deus. A gente precisa ser capaz de enxergar essa alegria. A gente precisa entender a eternidade. Porque é tendo os olhos voltados para a eternidade, tendo os olhos voltados para a cruz, é que nós podemos seguir esse propósito. É que nós podemos ir adiante, é que nós podemos glorificar a Deus. E glorificar a Deus é muito mais do que cantar, é muito mais do que dizer palavras bonitas. Glorificar a Deus é um modo de vida, de pensamento. Glorificar a Deus são ações que refletem aquilo que está no teu espírito e que são verdade. É esse tipo de adoração que Deus procura. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E, prosseguindo, versículos 14 a 19, diz: Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Jesus está indo para a cruz, mas ele não estava deixando apenas os seus discípulos aqui. Ele revelou para os seus discípulos o Deus Pai. Ele revelou a palavra de Deus. Ele se revelou para os seus discípulos. E quando os discípulos recebem a revelação do Deus Pai, os discípulos passam a ser odiados pelo mundo. Porque eles já não eram desse mundo. Assim como o próprio Jesus não era desse mundo. E aí eu pergunto, será que o mundo me odeia? Porque se o mundo não me odiar, alguma coisa de errado não está certa. Se eu recebi a revelação do Deus Pai, se eu recebi a revelação de Jesus Cristo, o mundo precisa me enxergar como um corpo estranho. O mundo precisa querer me expurgar. Da mesma forma que ele buscou expurgar Jesus Cristo. Mas isso não significa que Deus estava querendo que nós fôssemos tirados desse mundo. Não. Ele pede para que nós sejamos protegidos do maligno. Ele pede para que nós sejamos guardados. Por quê? Porque da mesma maneira que Jesus não era do mundo, e nós também não somos, Jesus viveu aqui. E aqui, ele caminhou entre os perdidos.
Ele esteve com os rejeitados. Ele esteve com os pobres. Ele se relacionou. Só que, enquanto ele se relacionava com o mundo, ele não era influenciado, ele influenciava o mundo. E era isso que Jesus queria para nós. Jesus olhou para mim e para você e orou que eles sejam aqueles que influenciam o perdido, que eles sejam aqueles que influenciam o mundo para perto do Pai. Seja uma influência de Jesus. Crie tendência. Viva de uma maneira que cause o desejo e a curiosidade daqueles que te acompanham, de querer saber o que tem ali de diferente. De querer entender como é que é esse modo de vida. De querer ser igual. Essa foi a oração de Jesus, para mim e para você. E a Páscoa também precisa nos lembrar dessa missão. A Páscoa precisa trazer para nós essa consciência que nós precisamos influenciar o mundo. A nossa resposta precisa ser diferente. O nosso modo de agir precisa expressar Jesus. Como nós temos nos relacionado aqui. Jesus pede para que nós sejamos santificados na verdade. E a verdade é a própria palavra de Deus. E a palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo. Seja santificado nele. Viva em santificação. O mundo precisa enxergar santificação na minha e na tua vida, igreja. O mundo precisa ver santidade e não libertinagem. O mundo precisa enxergar a luz verdadeira da palavra de Deus. E a nossa vida precisa expressar essa luz. E Jesus ainda conclui que, assim como ele foi enviado, ele está nos enviando. Como me enviaste, eu os envio ao mundo. Como é que Jesus foi enviado? Com um propósito, para sofrer, para se entregar, para amar, para revelar o caráter de Deus. E nós temos essa mesma missão, e essa missão foi dada de forma clara: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então, muito mais do que um momento de evangelismo, muito mais do que uma pregação, a tua vida precisa expressar o ide. Você precisa expressar o ide de Jesus em toda e qualquer situação. E Jesus, ele cumpriu essa missão tendo se santificado em nosso favor. Mas Jesus não é santo? Não tinha pecado? Aqui o sentido da palavra santificado remete a um sentido um pouco mais literal de separado. Jesus, ele se separou para uma missão. Ele se dedicou totalmente para uma missão. Essa missão era a cruz. Essa missão era eu, essa missão era você. E o que nós vamos fazer agora? Vamos nos santificar para uma missão. Anunciar Jesus Cristo vivo, ressuscitado. Jesus Cristo que perdoa o pecado, que tira o pecado do mundo. Anunciar Jesus Cristo que traz de volta o perdido.
Essa é a missão para a qual nós devemos nos santificar. Separe a tua vida. Vamos parar de viver de forma um evangelho aleatório, um evangelho sem propósito, um evangelho que busca área VIP, um evangelho que fala de prosperidade, um evangelho que se preocupa com discussões que não trazem fruto. E vamos nos voltar para um evangelho que fala da salvação. Para um evangelho que fala da cruz, um evangelho que fala da vida eterna, que fala exclusivamente de Jesus. Versículos 20 a 23, eu estou terminando. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: agora que nós conhecemos o Pai, agora que nós temos essa missão, que não está retida apenas naquele momento, aqueles discípulos que ali estavam, mas por todos aqueles que viriam a crer. Ou seja, para mim e para você. Jesus ora para que nós estejamos no Pai, para que nós sejamos um, assim como Ele e o Pai são um. E que eles, o Pai e o Filho, também estejam em nós, para que o mundo creia que Jesus foi enviado. Comunhão, unidade, fala sobre a prova viva de que Jesus veio ao mundo. E comunhão não é apenas um momento que a gente conversa ali, não é um momento de lazer, não é um encontro, mas comunhão é relacionamento íntimo. E relacionamento íntimo e profundo entre Deus e o homem, e entre o homem e o homem. Só pode existir comunhão verdadeira mediante a presença de Deus na vida do homem. Então, quando nós expressamos comunhão, nós estamos dando ao mundo a condição de reconhecer que Jesus Cristo veio. Que Jesus Cristo realmente revelou o Deus verdadeiro. E que nós recebemos essa revelação. E o clamor de Jesus é que seja uma unidade plena. E essa unidade plena é exatamente isso. É você ter comunhão com o teu irmão e uma comunhão profunda com Deus. Então, é hora de nossos joelhos se dobrarem. É hora de nos prostrarmos perante o Pai e começarmos a construir um relacionamento profundo e significativo com Deus. Para que esse relacionamento seja expandido para mim e o meu irmão. É hora de nos voltarmos para a comunhão verdadeira. É deixar de viver um cristianismo superficial para viver um relacionamento profundo. 24 a 26. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou,
e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, estes sabem que me enviaste. Eu fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Jesus conclui essa oração expressando o Deus Emanuel, o Deus que está junto, um Deus que está sempre presente. E Ele quer que nós estejamos com Ele lá na glória. Ele busca esse relacionamento comigo e com você na eternidade. Muito mais do que um momento. É uma vida inteira. Uma vida sem fim. O mundo não conheceu o caráter de Deus. O mundo não entende. E por mais que o mundo não conheça, o próprio Jesus conhece esse caráter de Deus. E o próprio Jesus revelou esse caráter para mim e para você que recebeu esta revelação. Jesus nos fez conhecer o nome. E Ele declara que Ele quer, que Ele vai continuar a fazer. Sabe como? Através da igreja. A igreja gloriosa. A igreja contra a qual as portas do inferno não prevalecerão. A caminho da cruz, Jesus viu a sua igreja gloriosa marchando. Essa é a Páscoa. A Páscoa fala de propósito, a Páscoa fala de missão, fala de obediência, de segurança, de certeza, fala de unidade, relacionamento com o próprio Deus. Celebre a Páscoa com toda a tua alegria, irmão. Viva a Páscoa como a melhor época do ano para a tua vida. E realmente se regozije nela. Porque ela expressa o plano e o propósito de Deus para a minha e para a tua vida. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade, Senhor, pelo teu propósito para as nossas vidas, Senhor, pelo teu chamado, pela tua eleição, Senhor, pelo teu amor revelado através de Jesus Cristo na cruz. Nós te louvamos, Senhor, porque sabemos, Senhor, como, Senhor, nada somos, Senhor, se não estivermos em Ti, Senhor. Então, nos faz um contigo, Senhor. Nos faz um com o Teu Espírito, um com Deus Pai, um com os nossos irmãos, Senhor. Nos torna um, Pai. Que a Tua igreja, Pai, possa viver uma unidade plena. Que a Tua igreja possa experimentar, Senhor, a plenitude da alegria de Jesus, Pai. Que a Tua igreja tenha esse coração, Senhor, que busca. Esse coração, Senhor, que se interessa, Pai, em viver a missão que recebeu do próprio Deus Pai. Que nossas vidas sejam transformadas e impactadas, Senhor, pela Páscoa, Pai. Que nós sejamos, Senhor, levados, Senhor, para um modo de vida que reflete o caráter de Deus, Pai. Que nós possamos, Senhor, deixar o mundo te conhecer. Essa é a minha oração, Pai. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Pense nisso e viva bem. Pratique e viva eternamente.